Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo libera o uso do Transferigov para transferências entre estados e municípios. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, publicou a portaria SEGES/MGI número 3.248, que define os procedimentos para a adesão de estados do Distrito Federal e de municípios à plataforma Transferigov para a gestão de suas próprias parcerias e transferências. O Transferigov.br é uma ferramenta de transparência ativa do governo federal que operacionaliza e acompanha parcerias e transferências de recursos da União, como convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares destinados a órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, além de consórcios públicos e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Ao permitir que estados, Distrito Federal e municípios utilizem a infraestrutura da plataforma para gerir recursos próprios, o MGI busca padronizar e modernizar a gestão de transferências e parcerias em todo o país, garantindo à gestão desses entes a mesma transparência que o governo federal disponibiliza no Transferigov. A adesão será formalizada por meio de acordo com a Secretaria de Gestão e Inovação, a SEGES, do MGI, responsável pela coordenação do Sistema de Gestão de Parcerias da União, SIGPAR. Para celebrar o acordo, é necessário que o ente federado seja integrado à rede de parcerias, comprove a legitimidade do representante legal e a regularidade cadastral do CNPJ, além de preencher um formulário de cadastramento dos sistemas externos que serão integrados ao Transferigov.br. A análise da documentação ficará a cargo da SEGES do MGI, que emitirá manifestação conclusiva sobre a aceitação ou não da adesão. A portaria estabelece responsabilidades tanto para o MGI quanto para os entes federados. Ao MGI caberá, por exemplo, prover a solução tecnológica, coordenar a implementação, oferecer capacitação e garantir suporte técnico. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, dentre outras atribuições, estruturar governança própria, designar responsáveis, promover treinamento de seus servidores e assegurar a segurança das informações inseridas no sistema. O cronograma de implementação será escalonado entre julho de 2026 e março de 2028, iniciando com projetos piloto em alguns estados e avançando gradualmente até alcançar todos os municípios brasileiros interessados na plataforma. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a aderir ao uso do Transferigov como projeto piloto, inaugurando uma nova etapa de padronização e transparência na gestão de parcerias públicas no Brasil. Além do estado Potiguar, Acre, Bahia e Roraima já participam da expansão da plataforma. Nesta primeira fase da parceria, os estados terão acesso ao módulo de gestão de parcerias do Transferigov, no qual podem ser operacionalizados com transparência e de modo mais simplificado os repasses de recursos em que a gestão estadual determina as condições para a execução de determinada política e os municípios ou entidades não governamentais interessados avaliam a possibilidade de cumprimento e se candidatam para o recebimento dos repasses. Governador interino suspende 730 milhões de reais para cidades do Rio de Janeiro. Em uma semana que prometia ritmo mais lento por conta dos feriados de Tiradentes e São Jorge, o governo do Rio de Janeiro adotou uma medida que repercutiu intensamente no cenário político e administrativo do estado. O governador em exercício, Ricardo Couto, determinou o bloqueio de 730 milhões de reais do Fundo Soberano Estadual, que seriam destinados a 16 municípios para obras de infraestrutura. A decisão, divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada por apuração do G1, ocorre em meio a uma série de revisões administrativas promovidas desde que Couto assumiu o cargo em 24 de março. O repasse havia sido autorizado no último dia de governo de Cláudio Castro, pouco antes de sua renúncia. Criado em 2022, o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro funciona como uma espécie de poupança pública, alimentada por receitas da exploração de petróleo e gás natural. Seu objetivo original é mitigar impactos da volatilidade do setor e financiar projetos estruturantes de médio e longo prazo nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.
No entanto, o timing da aprovação dos recursos levantou questionamentos na nova gestão. Segundo as informações divulgadas, a reunião do conselho responsável pelo fundo ocorreu na noite de 23 de março, poucas horas antes da despedida oficial de Castro do cargo. A liberação de um volume significativo de recursos nesse contexto motivou desconfiança e levou à suspensão imediata por parte do governador interino. Os recursos bloqueados seriam aplicados principalmente em obras de pavimentação e contenção de encostas distribuídos entre diferentes regiões do estado. 3 órgãos estaduais estavam previstos como executores dos projetos: a Secretaria de Cidades, com 250 milhões de reais, o Departamento de Estradas de Rodagem, DER, com cerca de 248 milhões, e a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com aproximadamente 232 milhões de reais. Em nota oficial, o governo afirmou que os projetos ainda passarão por análise técnica antes de qualquer eventual liberação. Couto declarou não ter sido informado previamente sobre a autorização dos repasses e reforçou que, por hora, não haverá uso dos recursos do fundo. Paralelamente à suspensão, a atual gestão intensificou um processo de enxugamento da máquina pública. Em menos de um mês já foram exonerados 638 servidores, incluindo 94 desligamentos anunciados em edição extraordinária do Diário Oficial. Segundo o governo, as medidas visam corrigir inconsistências funcionais, como a ausência de registros de atividade e falhas de credenciamento institucional. A economia anual estimada com os cortes se aproxima de 30 milhões de reais. Do outro lado, o ex-governador Cláudio Castro contestou a interpretação de irregularidade. Em manifestação pública, afirmou que os projetos passaram por trâmites normais dentro do Conselho do Fundo e que a aprovação não implicava a liberação imediata dos recursos. Segundo ele, o processo ainda dependeria de etapas como elaboração de projetos, previsão orçamentária e licitação. O episódio evidencia não apenas divergências administrativas entre gestões, mas também reacende o debate sobre critérios de uso de fundos públicos e mecanismos de controle na transição de governos. A análise técnica dos projetos e eventuais desdobramentos políticos devem manter o tema em destaque nas próximas semanas. Fim da escala 6x1 e a nova NR1, o que muda para as prefeituras. O Brasil atravessa em 2026 um dos períodos mais intensos de reformulação de suas normas trabalhistas das últimas décadas. 2 frentes legislativas e regulatórias caminham simultaneamente e colocam as prefeituras brasileiras no centro de uma tempestade fiscal, jurídica e operacional. O debate parlamentar sobre o fim da escala de trabalho 6x1, que pode redesenhar a jornada de milhões de trabalhadores, e a entrada em vigor plena da norma regulamentadora 1, NR1, que torna obrigatório o gerenciamento formal dos riscos psicossociais em qualquer ambiente de trabalho, público ou privado. Juntas, essas mudanças impõem às administrações municipais desafios que vão desde o reequilíbrio orçamentário até a revisão de contratos terceirizados e a implementação de políticas inéditas de saúde mental para servidores. E o relógio corre, a NR1 começa a ter caráter punitivo já no próximo dia 26 de maio. A escala 6x1, que obriga o trabalhador a cumprir 6 dias consecutivos de trabalho para ter direito a apenas um dia de descanso, foi alvo de intensa pressão popular ao longo de 2025, impulsionada pelo movimento Vida Além do Trabalho. O tema tomou as redes sociais e chegou com força ao Congresso Nacional, onde tramitam simultaneamente uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei enviado pelo próprio Executivo. Em dezembro de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma versão que prevê a redução progressiva da jornada, de 44 horas semanais para 40 horas já no primeiro ano após a promulgação, chegando a 36 horas ao longo de 4 anos. Em abril de 2026, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional, propondo o modelo 5x2 com 40 horas semanais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou o objetivo de aprovar o texto até o final de maio. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado em março de 2026, quantificou o impacto da redução para 40 horas semanais no setor público. Os números são expressivos e colocam os municípios como os maiores prejudicados entre os entes federativos. 1,6 bilhão de reais de aumento estimado de despesa de pessoal nos municípios no cenário horas extras, 1,1 bilhão de reais de impacto nos municípios no cenário de novas contratações e 6 bilhões de reais de custo total estimado para todo o setor público, somando estatais, municípios, estados e União.
A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, alerta que serviços essenciais como limpeza urbana, transporte, infraestrutura, abastecimento de água e esgoto são prestados por empresas que firmaram contratos sob o regime trabalhista atual. Com a mudança de jornada, essas empresas terão base legal para exigir aditivos contratuais, seja pela necessidade de contratar mais trabalhadores, seja pelo aumento do custo da hora trabalhada via horas extras. A FNP já coleta dados de dezenas de prefeituras para apresentar um estudo técnico ao Congresso e ao Executivo, mas sua estimativa é de 6 a 15% de reajuste em contratos de serviços terceirizados. Enquanto o debate sobre a jornada ainda tramita no Legislativo, outra mudança já está com prazo definido e irrevogável: a entrada em vigor plena da norma reguladora número 1, atualizada pela Portaria MTE número 1419 de 2024. A partir de 26 de maio de 2026, a fiscalização passa a ter caráter plenamente punitivo. A norma exige que todos os empregadores, incluindo prefeituras, secretarias municipais e órgãos da administração pública, incluam os fatores de risco psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Estresse crônico, assédio moral, sobrecarga de trabalho, metas inalcançáveis e falta de autonomia passam a integrar o inventário de riscos ocupacionais ao lado de riscos físicos, químicos e biológicos. A Comissão Tripartite Partidária Permanente, CTPP, foi categórica em março de 2026 após pressão de bancadas patronais por um novo adiamento. O cronograma não muda. Com o apoio unânime do governo, dos trabalhadores e do Ministério Público do Trabalho, a decisão foi mantida. Os dados da Fundacentro explicam o porquê. Entre 2019 e 2024, os benefícios previdenciários por transtornos mentais saltaram 104% no Brasil. Para os gestores municipais, a mensagem dos especialistas é direta: não há mais tempo para esperar. As ações precisam ser tomadas em paralelo nas duas frentes. Em relação à escala 6x1, o primeiro passo é mapear o quadro de pessoal distinguindo servidores estatuários, que seguem estatutos próprios e não são afetados diretamente pela CLT, dos empregados públicos seletistas e dos trabalhadores terceirizados. Cada grupo exige estratégia diferente. Em seguida, é fundamental auditar os contratos de serviço e simular cenários de reajuste entre 6% a 15%, verificando a margem orçamentária disponível dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à NR1, o prazo é ainda mais urgente. O Programa de Gerenciamento de Riscos deve ser atualizado imediatamente para incluir os fatores psicossociais, usando metodologias validadas como o Questionário Psicossocial de Copenhague, disponível gratuitamente nos sites do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Gestores e chefias de secretarias precisam ser capacitados para identificar sinais de sobrecarga e assédio em suas equipes. E o plano de ação precisa estar documentado com evidências concretas. O fiscal do trabalho não aceitará declarações de intenção. O fiscal não quer saber se houve uma palestra sobre saúde mental no Setembro Amarelo. Ele quer ver o plano de ação para mitigar os riscos psicossociais estruturados e mapeados no inventário dos trabalhadores municipais. Tesouro propõe ampliar verificações no Siconf e acende alerta nos municípios. A proposta do Tesouro Nacional de abrir consulta pública para a inclusão de 37 novas verificações automatizadas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, Siconf, deve fortalecer o monitoramento da qualidade dos dados fiscais no país, mas levanta preocupações sobre possíveis impactos na desigualdade entre municípios. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a medida representa um avanço, mas requer análise crítica quanto aos seus efeitos práticos. Na avaliação da CNM, o fortalecimento do ranking pode elevar o padrão das informações públicas, incentivar boas práticas contábeis e reduzir subjetividades por meio da automatização das verificações, contribuindo para a transparência e o controle social. Por outro lado, o aumento das exigências de conformidade pode dificultar a adaptação de municípios com menor estrutura técnica. Outro ponto de atenção é a relação indireta com a capacidade de pagamento, a CAPAG. Embora sejam instrumentos distintos, tanto o ranking quanto a CAPAG dependem da qualidade das informações fiscais declaradas pelos entes federativos. Falhas ou inconsistências no envio de dados ao Siconf podem comprometer indicadores utilizados na avaliação da CAPAG e, consequentemente, dificultar o acesso a operações de crédito com garantia da União. A Confederação Nacional de Municípios ressalta que esse cenário pode resultar na penalização de municípios por problemas de natureza formal ou operacional, e não necessariamente por fragilidades em sua situação fiscal.
Estudos realizados pela entidade em 2025 indicam que, apesar de avanços graduais, ainda há número significativo de prefeituras com dificuldades recorrentes para cumprir integralmente as verificações já existentes. Entre os principais problemas identificados estão inconsistências na padronização contábil e na classificação de receitas e despesas, dificuldades na consolidação de dados entre poderes e órgãos, limitações nas equipes técnicas, especialmente em municípios de pequeno porte, e dependência de sistemas que não acompanham a evolução das normas. Na avaliação da CNM, a ampliação das verificações sem o devido suporte técnico pode resultar em mais penalizações do que ganhos efetivos na qualidade da informação. A abertura da consulta pública é considerada uma oportunidade para que os municípios contribuam com o aprimoramento das regras. A CNM defende a participação ativa de gestores e técnicos municipais com o objetivo de assegurar que as novas exigências levem em conta a diversidade das realidades locais. A entidade também destaca que o avanço da iniciativa deve ser acompanhado por medidas estruturantes como capacitação contínua, aprimoramento dos sistemas, orientações claras e mecanismos de transição capazes de evitar impactos abruptos. Embora o fortalecimento da qualidade da informação contábil e fiscal seja apontado como um objetivo comum, a CNM ressalta que o sucesso da proposta dependerá do equilíbrio entre rigor técnico e viabilidade operacional, de modo a permitir que todos os municípios avancem de forma sustentável. Ministério Público de São Paulo investiga prefeito TikToker por criar buraco fake em rua de Sorocaba. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, iniciou a apuração de uma denúncia envolvendo uma possível simulação de obra pública em Sorocaba, no estado de São Paulo, caso revelado em reportagem do G1. A investigação indica que o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, teria autorizado a criação de um buraco fake em uma rua da cidade com o objetivo de viabilizar a gravação de conteúdo para redes sociais. O político, que ganhou notoriedade online e é frequentemente chamado de prefeito TikToker, teria utilizado a intervenção como cenário para o vídeo. De acordo com a apuração do G1, a denúncia partiu de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, que relataram a realização de uma intervenção em via pública sem necessidade técnica comprovada. Ainda conforme o G1, funcionários apontaram inconsistências nos registros internos relacionados ao serviço. Entre os pontos levantados estão divergências na documentação, ausência de sinais claros de problema estrutural no local e dúvidas sobre a real necessidade da ação. Em resposta ao G1, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que a intervenção ocorreu dentro da normalidade e que fazia parte de um serviço de manutenção na rede de esgoto. A administração municipal sustenta que houve registro formal da demanda e que os protocolos técnicos foram respeitados. O SAAI também declarou que a ação seguiu procedimentos padrão e que não houve irregularidades na execução do serviço. O Ministério Público informou que recebeu a denúncia e está analisando os elementos apresentados para decidir sobre a abertura de investigação formal. Nesta fase inicial, o órgão avalia documentos, relatos e demais evidências disponíveis. Até o momento, não há conclusão sobre a existência de irregularidades. O episódio ganhou ainda mais repercussão com a viralização do vídeo gravado no local. Publicado nas redes sociais, o conteúdo de 19 segundos já ultrapassava até a última sexta, 24 de abril, a marca de 6,5 milhões de visualizações apenas no Instagram, além de mais de 330 mil curtidas. Nas imagens, uma pessoa aparece diante de 2 buracos abertos na via. Em seguida, o prefeito Rodrigo Manga surge em cena, empurra o personagem para dentro da vala e utiliza a situação como gancho para destacar ações de infraestrutura no município, finalizando com o bordão "Vem morar em Sorocaba". O conteúdo, porém, também reforçou os questionamentos levantados da denúncia. Isso porque, conforme é possível observar no próprio vídeo, o buraco já estava aberto antes de qualquer verificação técnica no poço de vistoria ou na boca de lobo. Ambos aparecem intactos nas imagens. Além disso, um dos registros administrativos relacionados ao local indicava justamente a existência de boca de lobo entupida, o que em condições normais exigiria inspeção prévia nesses equipamentos antes da abertura da vala. A divergência entre o procedimento esperado e o que foi mostrado nas imagens se tornou mais um elemento analisado no contexto da apuração. A mobilização de servidores e equipes para a execução do serviço também gerou questionamentos. Pelo menos 10 funcionários foram designados para atender a ocorrência, número considerado elevado para esse tipo de intervenção. A autarquia e a prefeitura não comentaram sobre as denúncias feitas pelos funcionários. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.
Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!